Olá, buongiorno, siamo qui ritornato. Projeto 626, 6h26 da manhã, para começarmos mais uma manhã gostosa. Final de semana chegando, não é? Já dando bom dia a quem? A Cristiane, a Cris, Rafa Peterose também, Camila, Maria Henrique, bom dia a vocês. Bem, bom dia, bom dia. Como será o nosso dia? Como será? Hello. Como será o nosso dia? Quais são as escolhas que eu faço para este meu dia, para que o dia seja produtivo, para que o dia seja feliz, para que eu consiga realmente realizar, colocar em prática aquilo que eu sempre sonho, não é? Eu queria tanto que as coisas acontecessem, eu queria tanto, eu queria, mas será que eu quero de verdade? E o que é que estou fazendo para que isso dê certo, não é? Vamos mandar aquele aviãozinho, né, para os amigos, convidando para participarem dessa live gostosa. E hoje o tema é muito interessante. Vamos falar sobre mais ou menos, vida mais ou menos, aquelas coisas que eu faço mais ou menos e depois eu reclamo dos resultados mais ou menos, não é? Então, como será o nosso dia? Conectar Terapias Bom Dia. Então, como será o nosso dia, como você quer que seja o seu dia, não é? Vamos lembrar do efeito ação-reação, da energia, de tudo que já estamos conversando aqui ao longo desses dias, não é? Destas semanas, no Projeto 626, aqui às 6h26 da manhã, não é? Guzmão, bom dia também. Bom, as pessoas às vezes reclamam, nós reclamamos que nossa vida tem um padrão mais ou menos, que outras pessoas têm uma vida melhor, que conseguem posições melhores, resultados melhores, e que eu, não é? As perguntas, olá, como é que vai? Mais ou menos. Mais ou menos não é uma resposta, não é? Se tá mais ou menos, então não tá bom, não é? Ou então tá ruim, mas tá bom. Então se tá ruim, mas tá bom, não tá bom, né? Tem que ficar bom. Por que nós conseguimos resultados mais ou menos, meu querido, minha querida, e como mudar esta realidade? Cruzando os braços e esperando que as coisas aconteçam, que um vizinho apareça, que um grande empregador apareça, que eu tropece numa mala de dinheiro na rua, não aquela mala de dinheiro lá de Brasília, não é? Mas que eu tropece numa mala de dinheiro que resolve minha vida, ou somente uma mala de dinheiro resolveria a minha vida para sair desse mais ou menos e ter uma vida realmente que eu vislumbro, que eu sonho, não é? Por que então nós temos uma vida mais ou menos e por que não conseguimos um bom padrão? Vamos traçar aqui algumas analogias, algumas questões para entendermos o que é bom, o que é ruim, o que é mais ou menos. Neto, bom dia. Vamos imaginar que você tem uma horta aí na sua casa, na sua chácara, não importa onde, aquela horta de varanda também, com aquelas jardineiras, aqueles vasinhos, tem lá uma cebolinha, tem lá uma salsinha, um alface, enfim, um almeirão, mas você não cuida adequadamente, você molha mais ou menos, você põe um adubo mais ou menos, qual será o resultado na hora de colher? O que é que você vai colher se você não alimenta adequadamente, não rega adequadamente a sua horta? É claro que você vai colher hortaliças mais ou menos murchas, pequenas, minguadas. Imagine que você tem um pomar, né, frutíferas, e você mal aduba, você não tira as ervas daninhas, não cape o mato, você também não coloca nutrientes, né? Aquele famoso esterco ou adubo e assim por diante. Quais são os frutos que você vai colher se você trata mais ou menos o seu pomar, o seu quintal? Claro que os frutos serão minguados. Bom dia, Jussara. Claro que os frutos serão de péssima qualidade, serão aguados, serão azedos, porque você tratou mais ou menos, você desleixou. Vamos imaginar que na sua casa você não dê atenção na sua casa e faça uma manutenção mais ou menos. Logo você terá a torneira pingando, resistência queimada, reboco caindo, trinco da porta que não fecha e assim por diante, porque você não cuida adequadamente, não presta atenção naquilo que é necessário ir corrigindo a seu tempo. O mesmo com o seu carro, se você não faz as manutenções, vai deixando mais ou menos, né? Falta óleo, falta água, não calibra o pneu. É claro que a vida útil deste seu carro será bem menor, porque você está cuidando mais ou menos deste seu carro. Pensa nisso. Se eu faço mais ou menos, o resultado obviamente será mais ou menos. É claro que será mais ou menos. E assim é a nossa vida. É a minha vida, é a sua vida, meu querido e minha querida.
se eu tenho uma formação mais ou menos, e faz muito tempo que essa questão de eu não tenho dinheiro, não consigo estudar, eu não tenho tempo, não consigo estudar, isso é balela. É uma questão de querer, de ter predisposição de desejar, de organizar as horas do dia. Já falamos aqui que o dia tem as mesmas 24 horas para todo mundo e muita gente faz muito em 24 horas e outras tantas pessoas fazem pouco em 24 horas porque não conseguem organizar o seu tempo. É uma questão de organização, de planejar, de priorizar as minhas tarefas. Porque quando eu quero, eu consigo priorizar. Mas eu tenho que querer, não é? Eu preciso fazer tal coisa. Ok, você precisa, mas você quer. Então, se eu quiser depender de mim, nada nem ninguém vai me impedir. Se eu quero, se é possível, depende unicamente de mim, então nada nem ninguém vai me impedir. Marcos Alves, grande Marcos Alves, lá de Assis, o homem da televisão. Buongiorno, amico mio, va bene? Bem, então, se eu tenho uma formação mais ou menos, se eu não me preparo, eu não estudo, temos hoje tantas cursos online, temos tantas facilidades para estudar, portanto eu posso sim crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Se eu tenho uma formação mais ou menos, por óbvio que eu vou ter um emprego mais ou menos. Se eu tenho um emprego mais ou menos, por óbvio que eu vou ter um salário mais ou menos. Se eu tenho um salário mais ou menos, é claro que eu vou ter um padrão de vida mais ou menos. Mas eu tenho que desejar mudar essa realidade ou me conformar com o mais ou menos. Percebe? Tudo depende de mim porque é uma cadeia, são elos que vão se unindo para formar essa corrente do meu futuro. Eu não me dedico ao estudo, não quero uma formação, eu me contento com uma formação básica, primária, digamos assim. É claro que eu não vou conseguir posições, não vou conseguir promoções, não vou conseguir galgar, planejar um plano de carreira, onde quer que seja, porque eu me acomodei, eu parei, não é? Eu mesmo, a minha última formação foi aos 52 anos de idade. Então nunca é tarde para estudar, já falamos aqui, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se reinventar, para desejar realmente mudar a minha realidade, sair do padrão mais ou menos para ter um padrão bom, porque afinal de contas, as coisas que eu quero, as coisas que eu desejo, sair da posição de vítima, se for possível, depender de mim, nada nem ninguém vai me impedir, mas eu preciso querer, eu preciso me movimentar. Aquela história de esperar e de esperançar, trazido por Cortella, não é? Aquele que eu espero, cruzo o braço, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Sim, Deus quer, não é? Mas eu tenho que me movimentar, tirar a bunda da cadeira e partir rumo a esta realização, ou seja, fazer acontecer. Não adianta esperar, é preciso esperançar. Agir para que aquilo aconteça, ação, reação, não é? Por exemplo, se eu levo as minhas relações de amizade, na família, no trabalho, se eu levo as coisas mais ou menos, não é? Com uma seriedade mais ou menos, é claro que os resultados serão o quê? Mais ou menos, é uma espécie de padrão, não é? Eu faço bem feito, eu terei as coisas boas. Faço mal feito, terei coisas ruins. Se eu faço as coisas mais ou menos nas minhas relações, se eu levo com pouca seriedade, chego atrasado, eu não cumpro com a minha palavra, enfim, é evidente que eu não vou conseguir bons resultados. Aline, bom dia. Cassiana, bom dia. Marcos Alves, sair da zona de conforto. É claro, senhor Marcos Alves, não é? Nós precisamos tirar a bunda da cadeira, quebrar paradigmas, sair desse status quo, não é? Para parar de ficar olhando para o sucesso do outro, parar de ficar olhando para a conquista do outro. Se eu fico lá, meu Deus do céu, ontem nós falamos da hiena, né? Da Lippe, não é isso? Daí, meu Deus, isso não vai dar certo. Meu Deus, isso não vai prestar. Meu Deus, para com isso. As coisas dão certo sim, mas eu preciso me movimentar. Eu preciso sair deste lugar. Eu preciso caminhar rumo àquilo que realmente eu desejo, rumo àquilo que eu quero. Então o meu dia, ele será diferente se eu pensar diferente, será diferente se eu agir diferente. Eu sairei da zona de conforto, como disse o Marcos Alves agora, se realmente
eu decidir sair deste lugar rumo a um novo lugar. Eu preciso me movimentar. Não adianta esperar do outro, que o outro faça por mim, porque não o fará. Não adianta eu ficar desejando o que o outro tem, que seria a inveja, não é? Podemos fazer uma live aqui no 626, não é? Todas as manhãs, 6h26 da manhã, para falar sobre a inveja. Já falamos sobre o ciúme. Então temos que entender que as coisas que eu quero dependem unicamente do meu esforço. E não adianta se lamentar por coisas que não dependem da minha vontade ou não dependem do meu esforço, como por exemplo, eu queria tanto me casar com Carol Dickmann, eu sou azarado, mas pera um pouquinho, ela quer? Não, então não adianta você sofrer por algo que não depende de você, que depende da vontade do outro. É a minha vontade, se for possível, rumo a esta vontade, a este desejo que eu tenho que caminhar, porque não haverá óbice, não haverá obstáculo, se for possível depender de mim e realmente eu me esforçar para isso, eu me dedicar para isso, caminhar nesta direção, mas tem que ser possível e tem que depender do meu empenho, do meu esforço. Parece-me que não há nenhuma dúvida em relação a isso, não é? Se eu cuido das minhas finanças mais ou menos, não tenho uma planilha financeira, não tenho um controle financeiro, não tenho um livro caixa, quais serão os resultados? Se eu não dou bola para isso, vou gastando por impulso, não controlo, não sei quanto eu gasto, aonde eu gasto, não é? Gostei do assunto e da sua camisa. Hoje, Sara, hoje eu estou mais assim, bairro do Havaí, né? Final de semana chegando, né? Então nós temos aí que entrar no clima. Mas, na verdade, eu preciso controlar as minhas coisas. Se eu não controlo as minhas coisas, vou tudo no impulso, vou na base do se Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer, vamos tocando, vamos ver o que vai acontecer. Morrer mesmo, deixa pra... Não, eu preciso planejar as coisas. É claro que eu tenho que viver intensamente cada momento, mas eu preciso planejar, eu preciso ter uma ordem, uma cronologia, estabelecer prioridades para que os resultados cheguem. Se eu fizer mais ou menos, o resultado será sempre mais ou menos. Se eu tiver um estudo meia boca, um estudo mais ou menos, meu emprego, por certo, será mais ou menos. Se for mais ou menos, o salário será mais ou menos, o meu padrão, por óbvio, também será mais ou menos. É uma consequência, apenas uma consequência, não tem essa de destino, não tem essa de sou azarado, não existe. Eu traço isso, eu estabeleço o que eu quero e tenho que caminhar rumo àquilo que eu quero. Agora, é claro que vai exigir comprometimento, força de vontade, dedicação e muito esforço. É claro. É óbvio que vai exigir muito esforço, dedicação, comprometimento. Enquanto uns preferem baladas, churrasco, estádio de futebol e tal, muitos estão lá debruçados em livros no final de semana. Muitos passaram noites e noites e noites estudando, comendo pão com mortadela, se privando, morando em cubículos, morando em pensões, às vezes, repartindo quartos em a famosa república, boa parte, bons anos de sua vida, para ter uma formação e, por óbvio, depois, claro que vão colher os resultados. Então são escolhas, nós optamos, enfim, para este ou para aquele caminho. Não tem essa de sou azarado. Não tem essa de sou azarado. Claro que há momentos, há circunstâncias em nossas vidas que fatalidades acontecem, pode ser que sim, por óbvio, mas falamos no grosso, nós falamos no geral, aquilo que eu busco para a minha vida, que eu quero para a minha vida. E vida e regra, salvo raras exceções, vai depender do meu empenho, vai depender do meu esforço, vai depender da forma que eu vejo aquilo e se eu quero ou não quebrar paradigmas em minha vida, se eu quero ou não sair deste lugar, sair dessa zona de conforto, porque às vezes eu me contento, eu me conformo com pequenos ganhos secundários. Quando os ganhos primários, os ganhos reais estão em outro lugar, estão numa outra profissão, no outro estudo, noutro ambiente de trabalho, noutra cidade, com outros amigos e assim por diante, mas eu insisto em ficar nesta posição de vítima. Minha vida é mais ou menos aquela hiena do desenho animado, porque aí eu vou ganhar atenção, as pessoas vão falar, não, vem cá, coitadinho, tal, se exporta, nós gostamos de você, estamos aqui para te proteger. Sabe aquela coisa do vitimista? Não me parece uma decisão correta nós aceitarmos as condições de mais ou menos para a minha vida, não é? Portanto, nós conhecemos, você conhece, eu conheço, muita gente conhece, de pessoas que decidem recomeçar e começam do zero.
começam do zero. Nós conhecemos aqui, nesse ambiente em que nós vivemos, né, no mundo contemporâneo, com o advento da internet, da tecnologia, quantas e quantas pessoas decidem recomeçar do zero, decidem reiniciar, decidem fazer uma transição de carreira para reiniciar a sua vida, para dar um novo start, um novo up na sua vida, e nós observamos esse crescimento. Mas é claro que quando vemos pessoas, não é o meu caso, longe disso, né? Eu sou um professor, sou um psicanalista, mas não são desses, como chama? Esses famosos da internet que ganham de youtuber. Eu não sou isso, né? Que se dedicam e tal. Mesmo assim, quando os vemos na tela, os vemos aqui e falam, caramba, o cara tá bem. Mas há uma baita estrutura por trás, há um grande esforço por trás disso, não é? Não é da noite para o dia. Independentemente do mérito que eles estão fazendo, mas há uma estrutura por trás disso, porque eles decidiram se dedicar, decidiram se empenhar, decidiram abrir mão de alguma coisa para conseguir outra. Lembremos-nos de que toda conquista implicará sempre numa renúncia. Eu quero conquistar a vida de casado, renuncia à vida de solteiro. Eu quero ter uma boa formação acadêmica, renuncia ao ócio, renuncia a muitos churrascos, porque você vai ter anos e anos de faculdade para se formar. Eu quero um bom emprego. Eu vou ter que me preparar para isso, para merecer esse bom emprego. Então, Tagi, Renato, bom dia. É claro que eu preciso ter consciência daquilo que faço, se faço bem feito ou se faço mais ou menos. Para encerrar a live de hoje, eu quero deixar para você uma reflexão importante. É muito comum ouvirmos, eu ganho pouco, então eu faço mais ou menos. Eu ganho pouco, então eu produzo pouco. Se eu ganhasse mais, se o patrão pagasse mais, eu produziria mais. Olha que confissão de relapsidade. Olha que confissão de pouco caso. Olha que confissão de aceito mais ou menos a minha vida. Como assim? Se me pagar mais, eu produzo mais. Não seria o contrário? Deixa eu produzir mais, deixa eu mostrar que sei mais, para que eu possa ser reconhecido e ganhar mais, para que eu possa ser reconhecido e ter uma promoção, e ter um reconhecimento. Então eu devo mostrar meu potencial, a minha dedicação, minhas competências, para que eu seja reconhecido. Agora essa posição, e é comum, viu? Eu não faço mais porque eu ganho pouco. Madonna mia, ma caspita, santo Dio, é o contrário. Eu preciso revelar-me, mostrar minha habilidade, mostrar minha competência, minha seriedade, minha responsabilidade, que eu produzo, que eu sei fazer mais, para ter o olhar daqueles que coordenam, enfim, para falar, opa, vem cá, meu irmão, você é legal, vai ter uma promoção, vai ter aqui uma promoção de cargo, um aumento de salarial, assim por diante, porque você interessa para este grupo, interessa para essa corporação. Então sempre eu devo fazer mais, para que eu possa me comprometer mais, me desenvolver mais e, obviamente, sair deste mais ou menos rumo ao mais em minha vida. As coisas dependerão de mim, sempre. As coisas que eu decido. Vou encerrar essa live, vou para a clínica agora, eu decido o trajeto que vou fazer, eu decido o horário que vou começar a atender, eu decido as coisas que vou comer. Aqui uma xícara de café na minha frente, eu decido se vou tomar ou não. Decidi, vou tomar. É isso, eu decido as coisas que quero fazer. Claro que podem acontecer acidentes, evidentemente, mas não é disso que estamos falando. Não são desses acidentes que estamos falando, mas das escolhas que nós fazemos. Né? Eu posso optar por fazer agora, nesse momento, optar, eu quero fazer uma pós-graduação, mais uma. Faça! Eu quero fazer mais uma faculdade, faça! Eu quero... E não adianta dizermos que eu não tenho tempo ou eu não tenho grana, porque hoje as coisas ficaram muito acessíveis. Muito acessíveis. Eu provo para você agora que o tempo a gente arruma facilmente. Digamos que seu dia hoje esteja superlotado, você acordou, deitou ontem, dizendo, Fábio, bom dia, amanhã meu dia está tarefado, cheio de tarefas, cheio disso, cheio daquilo, eu tenho gente cliente para atender, eu tenho a minha agenda lotada, tá? Pá, morre alguém da família. Para onde vai sua agenda? E você vai no velório, fica o dia inteiro lá, se solidarizando com a família, velando aquele ente querido e tal.
Como é que arrumou o tempo? E as coisas que estavam por fazer? Você fará noutra organização, noutro tempo. Portanto, eu priorizo o meu tempo. Eu organizo o meu tempo e priorizo as coisas que vou fazer. Eu escolho as coisas que eu quero fazer. Eu decido as coisas que quero fazer. Psicanalista Marcos Simões, bom dia. Eu decido as coisas que eu quero fazer, não o outro. Eu escolho aquilo que é bom para mim, não o outro. Eu decido o caminho que vou seguir, não o outro. Eu tenho que me colocar à frente dessas escolhas. Eu tenho que me colocar à frente dessa situação porque a vida me pertence, não ao outro. Então eu decido se quero ter um padrão de vida mais ou menos, se eu quero ter um salário mais ou menos, uma situação relacional mais ou menos, se eu quero ter um ganho mais ou menos, um padrão de vida mais ou menos, ou se eu quero sair desse mais ou menos rumo ao mais, ao up na minha vida, mudando o meu jeito de ser, mudando a minha forma de agir. Quero registrar aqui, Max Simões, bom dia, isso aí, desassujeitar e seguir o meu desejo, eu decido, é isso. Psicanalista Marcos Simões, meu coordenador na IPC, meu professor, uma honra imensa, um baita prazer tê-lo aqui com a gente. Nos próximos dias, nós vamos abrir aqui uma live conversando com o Marcos Simões, certamente ele aceitará o meu convite. É isso, é desassujeitar, é sair deste lugar de vitimismo, não é? De que eu não consigo, só o outro consegue. Então, para finalizarmos a live de hoje, eu quero lembrá-lo. Como será o seu dia? Você vai obter as coisas de forma mais ou menos, um padrão mais ou menos, um padrão de vida mais ou menos, um salário mais ou menos, uma roupa mais ou menos, um cargo mais ou menos. Será mais ou menos se assim você decidir. Ô grande Max, né? O prazer será sempre uma honra. Então, eu decido se eu quero que minha vida continue mais ou menos. Eu decido. Ah, mas não é tão fácil assim, se você fala porque você atingiu um certo patamar e tal. Ora, mas eu não nasci assim. Há muitas dificuldades, há muito esforço em todas as formações pelas quais eu passei, são muitas noites em claro, pão com mortadela. Não que eu tenha uma posição privilegiada, mas eu estou no lugar que eu quis, que eu cheguei, e aproveitando a presença aqui do professor Marcos Simões, psicanalista, um dos melhores que eu conheço, ele bem sabe do quão difícil foi um momento de transição, um momento de aceitar um convite que ele mesmo me fez para lecionar aí numa instituição. O quão difícil foi, o quão eu tive que priorizar, que ouvir, que trabalhar a minha mente para aceitar isso, mas eu decidi aceitar, dar esse passo, sair deste lugar do medo, do comodismo, deste menos para ir para o mais. E as coisas aconteceram, e as coisas mudaram, porque elas mudam se eu quiser que mude. As coisas mudam quando eu quero, quando eu decido, quando eu ajo para que elas mudem. Se eu não agir, ela não vai mudar. Então, para finalizar, que estilo de vida você quer? Mais ou menos? Quais são as coisas com as quais você se contenta? Coisas mais ou menos? Emprego mais ou menos? Salário mais ou menos? Uma relação amorosa mais ou menos? Um ambiente de trabalho mais ou menos? Uma roupa mais ou menos? Um carrinho mais ou menos? Um empreguinho mais ou menos? É isso que você quer para a sua vida? Se a resposta for não, então eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu tenho que mudar a minha forma de agir. Mas primeiro a minha forma de pensar. Primeiro a minha forma de pensar, de planejar e entender. Eu preciso mudar a minha vida. Conectar Terapias, amei começar o dia ouvindo esse assunto. Gratidão. É isso. Nós precisamos às vezes ouvir algumas coisas para entender que aquilo já estava dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, não espere do vizinho. Porque o vizinho está ocupado cuidando da vida dele. Não espere do papai e da mamãe. Eles estão muito ocupados cuidando de suas peraltices, das cagadas que fazemos às vezes. Não espere do padre, do pastor, do presidente, do deputado, do vereador. Não espere. Porque estão ocupados com a vida deles, né? Claro, você pode contar com o seu psicanalista, evidentemente, né? Mas ele não vai te orientar, ele não vai te dar conselho, ele vai apenas fazer com que você acorde e enxergue aquilo que está dentro de você. Tá bom?
Que seu dia seja maravilhoso, que esta nossa live, Marcos Simões, pessoas normais têm vidas normais, temos que ter uma vida quente, bora, é isso. Eu tenho que botar aproveitando aí a fala do Marcos, eu tenho que botar, sabe, um pau de lenha nesse fogão para esquentar, para aquecer, né? Para dar um upgrade na minha vida. Eu preciso esquentar um fogo nesse pau aí, lenha, não é? Aquecer nossas vidas. Meu querido, minha querida, grande beijo para você. Ótimo dia. Descarregue toda essa sua energia. Faça uma transmutação, né? Tudo que está ruim aí, tudo que está pesado, tudo que está, sabe, negativismo, transforme isso em algo positivo. Porque a mudança, sabe onde está? A mudança que você quer, que você deseja, sabe onde está? A decisão que você busca, sabe onde está? Não está na caixinha do correio. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ótimo dia, Projeto 626, de segunda a sexta-feira, 6h26 da manhã. Estamos aqui, eu te espero, para batermos aquele papo muito gostoso. Projeto 626, 6h26 da manhã, manda aviãozinho, convida o pessoal, avisa, né, que o professor Narciso estará aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, às 6h26, para trazer um tema legal, um tema bacana. Grande beijo, ótimo dia, tchau, tchau.